A nossa vida, ela não acaba quando a gente morre. Ela acaba quando a gente deixa de sonhar, deixa de acreditar, quando nos acomodamos em uma situação que pra gente já não faz sentido e a gente vai levando aquilo ali, muitas vezes por achar que nós não temos mais tempo para recomeçar, de fazer algo a respeito daquilo ali que tanto nos incomoda. E eu posso ter vários defeitos, né? E várias coisas ali que eu preciso melhorar, mas eu sou muito sonhadora. E eu acho que é isso que me mantém bem, me mantém viva. Eu tenho inspiração, eu tenho motivação pela vida. E sempre busco alcançar um novo sonho, um objetivo, alguma coisa ali para me mover, para me manter em movimento. Sempre dando atenção ao momento presente, sempre sendo grata pelo que eu tenho hoje. Não colocando a expectativa no futuro, se é que vocês me entendem. Porque tudo que a gente tem é o dia de hoje. Por que eu tô falando isso? Porque isso me incomoda muito quando eu vejo pessoas que parece que desistiram. Claro, gente, eu não vou entrar aqui no mérito das pessoas que sofrem de depressão, que têm alguma patologia, algum problema psicológico, não é nesse mérito. Mas pessoas comuns do dia a dia que estão acomodadas no sofrimento delas. Claro que muitos desses sofrimentos podem ser oriundos de questões psicológicas não tratadas, enfim. Por que eu tô falando isso? Que quando eu vejo essas situações, isso me incomoda bastante. Principalmente quando demanda coisas que a pessoa pode fazer algo a respeito. Claro que tem questões de ordem psicológica, psiquiátricas, que a pessoa precisa de ajuda de um profissional, precisa de tratamento, ela precisa de ajuda. Mas tem coisas que a gente pode fazer, nós podemos fazer por nós mesmos. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação que eu passei no mercado, que eu vejo por aí o tempo todo, pessoas replicando esse tipo de insatisfação pela vida, mas também você percebe que ela também não quer fazer nada para mudar. Tava passando as minhas compras e a menina estava em treinamento, uma jovem, passando as minhas compras, e uma senhora entre aspas, que a mulher tinha minha idade, mais ou menos. Eu tenho 45 anos. Ela regulava, mais ou menos com minha idade, ou um pouquinho mais velha. Tava ajudando ela, e era nítido ali pela situação que ela estava ajudando a menina que estava passando as minhas compras, porque ela era mais experiente ali no mercado. No caixa ao lado, a mãe estava com o filho empacotando as compras, tirando ali, aí a mãe pediu para o filho ajudar. E o filho estava bem desengonçado, coitado. Não estava ali fazendo direito, e a mãe tá demitido, não serve para trabalhar com isso. Ela brincando com o filho dela. E a moça ali, a senhora, entre aspas, senhora, que estava ajudando, ela falou assim: não deseja isso para ele tem que estudar, que isso aqui não é vida para ninguém, isso aqui é muito ruim, é uma escravidão, ela falou. E nada contra, gente, quem trabalha com caixa de supermercado, trabalha com essas funções, que é um trabalho digno e não tem problema nenhum, desde que você esteja satisfeito. Se para você tá bom, gente, nada contra mesmo, de fato. Tanto que você é super necessário, as pessoas que trabalham como recepcionista, todas as profissões são necessárias. Imagina se ninguém quisesse trabalhar de caixa de supermercado ou empacotadora. Tudo bem que hoje em dia a tecnologia tem substituído, porque agora tem aqueles totem, né? Totem que fala que você consegue passar, enfim. Mas hoje ainda se faz necessário a função do caixa. Então, se você está satisfeito, está feliz com o que você faz, você tem que continuar fazendo o que te faz bem. Mas não era o caso dessa senhora, dessa pessoa, porque era nítido ali que ela estava super infeliz, porque para ela aquele trabalho é uma escravidão. E o que me pareceu ali, óbvio que eu não conheço a história dela, de que ela se sentia como se para ela falou de uma forma como se para ela fosse tarde, porque ela falou ainda assim que ela não estudou, que ela não se qualificou, por isso que ela estava ali, né? Enfim, mas ela não estava falando isso no sentido de que para ela aquilo era transitório. Eu tô aqui até conseguir uma coisa melhor. Não, ela falou no lugar de pessoa que está conformada com a vida que ela está levando. Então, gente, eu sempre penso, se não tá legal, se você não tá feliz, e pode ser que você não esteja feliz sendo gerente de uma multinacional ganhando 20, 30 mil reais por mês. Pode ser que você não esteja, pode ser não, muita gente não tá feliz num cargo que ganha muito bem, que seria o emprego dos sonhos da maioria de nós brasileiros. E por que você não pode mudar a tua realidade? Por que você não pode sonhar em mudar o seu estilo de vida se o teu estilo de vida hoje não faz sentido para você?
é algo assim muito desafiador, porque o que você vê pessoas presas em relacionamentos por conta que acha que tá velho demais, escolher uma profissão que na época fazia sentido e hoje já não faz mais, mas não muda. Aí fica ali só reclamando, como se você reclamar, alguma coisa fosse mudar. Porque, gente, reclamar, você só vai atrair mais do mesmo. Quando você reclama dessa situação, você só vai atrair pessoas, situações que justifiquem aquele estado. Eu procuro sempre ser grata pelo aquilo que eu tenho, o trabalho que eu tenho. Eu sou grata. E busco coisas melhores que façam mais sentido para mim. Mas ficar naquele lugar de, ai, coitada de mim, ai, eu não estudei, por isso que eu tô aqui, como se não tivesse mais solução. E ali era nítido que era uma mulher que tem força de trabalho, que tem uma capacidade boa intelectual, dava para ver que é uma pessoa que tem condições de ter outro trabalho. Mas foi bem perceptível que para ela o tempo passou, que ela vai ficar naquela função ali pro resto da vida infeliz e aconselhando as outras pessoas a não irem pelo mesmo caminho que ela. Claro, gente, que há muitos motivos para isso acontecer. Eu não estou aqui julgando a mulher, querendo julgar a escolha da mulher, mas enfim, eu peguei como exemplo porque isso acontece muito no cotidiano. Eu vejo muitas pessoas infelizes com a vida que têm e não fazem nada para mudar. Isso para mim é uma morte em vida, infelizmente, gente. E às vezes, se para você reduzir o teu estilo de vida é algo que vai te deixar mais feliz, por que não? Muitas vezes isso acontece, na minha opinião, porque as pessoas buscam validação do mundo externo, se comparam. Então ela não consegue largar aquilo que está fazendo ela infeliz porque ela vai ter que prestar conta às pessoas, ela vai ser julgada pelas pessoas. Julgada a gente é o tempo todo, gente. E outra, se você morrer hoje, na semana que vem, muita gente nem vai lembrar de você. Você, sei lá, tem um relacionamento estável hoje, amanhã a pessoa pode te dar um pé na bunda e te deixar e nem lembrar que você existe. Então eu acredito que você deva pensar mais em você, sabe? Enquanto a gente estiver aqui, a gente honrar a nossa vida, a vida que Deus nos deu da melhor forma possível. E claro, gente, quando a gente no passado fez um monte de escolha burra às vezes, eu falo por mim, cara, que merda. Mas eu não fico presa não, tipo, caraca, se eu tivesse feito assim, a colar, ok, não fiz, mas e hoje? O que eu posso fazer de diferente? E eu não estou falando de drásticas mudanças, né? No caso, por exemplo, no exemplo dessa moça do mercado, ela não precisava pedir demissão naquele dia, no outro dia, e viver da arte dela. Ela poderia fazer um plano de transição de carreira para ir para algo que ela se sinta mais feliz, mais realizada. E se você, gente, vive uma vida apática, e se você não se sente feliz, realizado com o que você faz, você vai adoecendo. Porque o corpo da gente não aguenta viver muito tempo num ambiente que está nos adoecendo, nos fazendo mal, com pessoas que você não gostaria de estar convivendo. Então, eu sempre estou revendo a minha vida, sempre estou dando pequenos passos em direção ao que para mim vai ser melhor, ao que vai me deixar realizada. E é isso que deixa a vida legal, a vida assim, que vale a pena ser vivida. Porque quando você se conforma e fica ali, você é vivido pelas outras pessoas. Você vai realizar os sonhos de outras pessoas. Outras pessoas vão se beneficiar daquela tua apatia. Então, não seja assim, sabe? Se você não está satisfeito com a sua vida, por que você não pode repensar e dar pequenos passos? Porque não é a grande revolução que vai mudar, são os pequenos tijolinhos. Então, começa a plantar pequenas sementes para mudar isso que você não está mais satisfeito. Seja na área profissional, seja um relacionamento, vida financeira, tanta coisa. Porque cada dia é para ser vivido da melhor forma possível. Mas quando você se conforma, vai ser assim para sempre. É como você, aquilo de ruim que aconteceu no passado, definisse o seu futuro. Porque com certeza alguma coisa ali no passado dessa moça, dessa jovem senhora, aconteceu que ela se sente, ou a forma como ela foi criada, a acreditar que tem o tempo certo das coisas. Tipo, você tem idade para estudar, se você não estudou até aquela idade não pode mais. Tem idade para casar, se você não casou até aquela idade você já passou. Tem idade para tudo, como se ela tivesse que seguir uma forma. Então, de repente, a criação que ela teve levou ela a pensar que tem que ser assim até o final. E o teu passado, ele não te define, só se você escolher. Se você escolher
usar o teu passado como referência, e muitas vezes isso é inconsciente, os nossos hábitos, as nossas crenças, elas vêm de coisas que aconteceram no nosso passado. Então, se você não reprograma essas crenças, esses hábitos, você vai viver tudo de novo no futuro. Não tem caminho, é só a reprogramação da tua mente que vai fazer você viver uma realidade diferente. Então, isso se dá, igual eu falo para vocês, falei o vídeo todo, através de pequenos hábitos diferentes. Você mudar uma coisa ou outra na sua alimentação. Se você quer emagrecer, o seu trabalho você tem que pegar elevador, sobe, vai de escada na ida, na volta de elevador, faz assim um pouco mais de percurso a pé. São essas pequenas mudanças que vai construindo um novo eu. Então, é sobre isso, é sobre reprogramar crenças, reprogramar a forma como você vive hoje, para você ter um novo resultado. Não tem como você viver coisas diferentes se você faz tudo igualzinho. Eu era essa pessoa, gente, eu fazia tudo igual. Só ia nos mesmos lugares, comia as mesmas coisas, não gostava de experimentar comida diferente, porque eu tinha medo de gastar dinheiro com comida ruim. Então, eu me permiti experimentar coisas diferentes, e nesses experimentos, eu descobri que muita coisa que eu achava que eu não ia gostar, eu gostei. Então, eu vi que a vida foi girando, que eu era muito estagnada, só fazia tudo igual e queria uma vida diferente. Mas não tem como. Se a sua forma de agir, ela é sempre igual. Como que você vai viver coisas diferentes? Então, se permita experimentar coisas que você nunca viveu, coisas que você nunca experimentou, que você acha que vai ser ruim, mas às vezes é só uma crença do meio que você viveu, de tudo que passou ali pela tua vida. Às vezes também você está frustrada, que não quer se relacionar porque você foi traída em todas as relações, mas você está se baseando no algo negativo que aconteceu no passado e colocando isso no presente, vai se transformando no futuro. Então é sobre isso, gente. Não se deixe abater. Enquanto há vida, há esperança. Ditado clichê, mas ele é verdadeiro. Enquanto há vida, há esperança. Viva! Para você não chegar lá na frente, tipo essa moça, chegar lá nos 80 anos, ela olhar para trás, poxa, quando eu falei aquilo, eu era tão nova. Poxa, se eu tivesse feito algo diferente quando eu era nova ainda, por que eu não fiz, sabe? Essas coisas. Lá na frente você vê que perdeu tempo. Então faça tudo que você tiver que fazer. Não ligue muito para o que as pessoas vão pensar, não, gente. As pessoas pensam o que elas quiserem. Vão estar sempre te julgando, ainda mais se você for dar um passo diferente do que o teu círculo social faz, sabe? As pessoas vão olhar com estranheza muitas vezes, não vão te incentivar, não vão te apoiar. Mas você tem que viver uma vida que faça sentido para você. E se você não sabe o que faz sentido para você, é possível você descobrir. Comece a escrever. Olha, a escrita é um dos processos terapêuticos mais importantes. Comece a escrever tudo que está te incomodando, o que você gostaria de fazer, ou até o que você não sabe do que gosta. Olha, eu não sei o que gosto, não sei o que quero. E você vai ver que as coisas vão começar a aparecer, se movimentar na sua vida. Faça qualquer coisa em direção. E cada passo que você der é muito importante. Por mais que você ache que não, por mais que você ache que não está surtindo resultado, mas quando você planta uma semente, dependendo do tamanho da árvore, ela leva um tempo para germinar. Então, o que muitas vezes acontece com a gente é que a gente não tem paciência de esperar o processo da semente germinar, da raiz ela se aprofundar. Às vezes, pelo lado de fora da terra vai estar uma plantinha desse tamanho e a raiz ela vai estar se firmando ali. Muitas vezes não é porque está demorando, é porque dependendo do tamanho do teu objetivo, a raiz ela tem que estar bem firme, bem grande. Então a gente tem que ter paciência que a semente que você plantou, ela vai germinar, não tem como. A não ser que você vai lá, antes dela germinar, mexa na terra, tire ela do lugar, plante ela do lugar, sabe aquela coisa? Aquela impaciência que a gente tem muitas vezes. E é sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse estilo bate-papo. Se vocês gostarem de vídeos assim, deixe um comentário aqui para mim, eu vou gostar de saber. Eu compartilho muito o que eu penso aqui e tudo tem a ver com o meu momento de vida, as questões que eu tenho passado e que eu acredito que possa contribuir para alguém. Então, isso aqui que eu faço é jogar uma semente. Uma coisa que eu gosto é motivar, incentivar pessoas, porque motivar e incentivar pessoas também me motiva a caminhar, porque também tem horas que parece que não vai acontecer, também eu fico desanimada, tem momentos. E só que eu sou sonhadora, eu não desisto, eu vou batendo em várias portas, eu não deixo me abater pelas circunstâncias desfavoráveis. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.